Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Denis Carvalho aqui, trazendo para você neste momento algumas questões de direito empresarial para que a gente possa fixar o nosso conteúdo aprendido, né, sobre essa matéria, fixar o conteúdo, aprender ali um pouco mais, tá ok? Então, eu vou compartilhar com você aqui na tela os nossos slides, certo? Nós temos uma primeira questão aqui. Dá para colocar a minha telinha aqui com vocês para que a gente possa ler juntos. Olha só, assim como o direito italiano, o direito comercial brasileiro relaciona-se diretamente com o direito civil, possuindo muitas de suas normas no próprio Código Civil. Essa alternativa aqui, né? Essa afirmação, melhor dizendo, é certa ou é errada? Pensa comigo. Está dizendo aqui, vejamos mais uma vez, que o nosso direito empresarial, né, possui muitas normas no próprio Código Civil. Será que isso é verdade? É sim, né? É sim. Você que já estudou o direito empresarial, você que está estudando o direito empresarial, já percebeu que o artigo 966 do Código Civil, ele traz para a gente ali, né, o artigo inaugural, de certa forma, trazendo para nós, eu vou trazer aqui para vocês daqui a pouquinho, falando sobre o conceito ali, né, trazendo já algumas informações interessantes sobre o direito empresarial, mencionando sobre o conceito de empresário. Lá no 966, eu vou trazer aqui daqui a pouco nos slides para a gente, ele menciona quem, né, o código considera empresário. Ele não trata ali, de certa forma, mencionando o que é empresa. Ele não conceitua empresa. O Código Civil não conceitua empresa, mas ele traz para a gente ali o conceito de empresário, tá certo? Quem ele considera empresário. Muitas normas, então, do direito empresarial estão no Código Civil, tendo como exemplo aí o artigo 966, certo? E não só no Código Civil, tem leis esparsas, não é verdade? Temos a lei de propriedade industrial, temos a lei do cheque, leis esparsas que estão fora aí do nosso Código Civil. Código comercial, ainda, né, com alguma parte em vigor, tá certo? Grande parte revogada, tá bom? Então, essa afirmativa aqui, vou trazer para vocês, né? Ali tá certo, tá bom? Essa afirmativa aqui é correta, ok, meus amigos? Passaremos aqui para a próxima questão. Deixa eu tirar minha telinha aqui para facilitar a leitura. Josefina Souza, engenheira da computação, atua como desenvolvedora de software, sem o concurso de auxiliares ou colaboradores, e presta serviços para grandes empresas de tecnologia. Por exigência das contratantes, realizou seu registro como empresária na Junta Comercial do Estado, ocasião em que declarou que sua profissão intelectual constitui elemento de empresa, bem como providenciou sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Assinale a alternativa correta sobre a situação da Josefina Souza. Letra A. Não pode ser considerada empresária, porque exerce profissão intelectual. Letra B. Deve ser considerada empresária, por exercer profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. E C. Não pode ser considerada empresária, porque presta serviço sem o concurso de auxiliares ou de colaboradores. Olha que questão interessante, meus amigos. Questão interessante. Será que ela pode, né? Será que ela pode ser considerada empresária? Será que ela não pode ser considerada empresária? Eu volto aqui para vocês. Tem muitas informações importantes nessa questão. Ela registrou, né? Menciona aqui que ela realizou seu registro como empresária na junta comercial, declarou que a sua profissão intelectual constitui elemento de empresa. Olha só, interessante isso. Será que você consegue fazer um link com essas alternativas aqui com o artigo 966, com o parágrafo único do artigo 966? É muito interessante essa alternativa aqui para a gente, pessoal. Letra A, né? Ela não pode ser considerada porque exerce atividade intelectual. Será que em nenhum caso a atividade intelectual será considerado atividade empresária? Então, a letra A a gente poderia, né, dar uma tirada ela de fora. Letra B, deve ser considerada empresária por exercer profissionalmente
atividade econômica organizada para a circulação ou produção, né, de bens ou de serviços. A letra B traz para a gente, de certa forma, o gabarito dessa alternativa, né, dessa questão. E letra C, não pode ser considerada empresária porque presta serviços sem concursos de auxiliares ou colaboradores. Será que ela precisa de concursos de auxiliares e colaboradores para ser considerada empresária? Será? Será, meus amigos? Olha só, vejamos aqui, vou trazer para vocês a alternativa correta. Vocês verão a alternativa aqui, né? Letra B, ok? Letra B é o nosso gabarito correto da nossa questão, tá certo? Olha só, tem aqui o artigo 966, que eu falei com vocês. Olha só o parágrafo único do 966. O que ele fala? Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Ela até declarou, né, que constitui elemento de empresa. Não tem problema, né, não ter auxiliares ali, né, ou mesmo que tenha auxiliares também. Não tem, né, ligação com isso. Vejamos aqui mais uma vez. Ainda com concurso de auxiliares e colaboradores. Certo? Olha o que diz o parágrafo único do 966. Voltamos aqui mais uma vez, né? Olha que interessante. É interessante abordar o 966. Ele traz o conceito de empresário. É aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a circulação ou produção de bens ou serviços. Ele traz os requisitos, certo? Ele traz os requisitos. Parágrafo único, voltando aqui mais uma vez, ele fala sobre a profissão, né, atividade intelectual, científica, literária ou artística. Se a pessoa exerce essa atividade, né, intelectual, ela não se considera empresário, mesmo que tenha, né, ainda que com concurso de auxiliares ou colaboradores, mesmo que tenha um concurso dessas pessoas, não será considerado empresário. Mas traz uma ressalva, né? Salvo se, vou trazer para vocês aqui, se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Aí sim, aquela atividade intelectual será considerada uma atividade empresária. Certo? Constitui elemento de empresa? Aí é considerado uma atividade empresária. Ok, meus amigos? Passamos aqui para a nossa próxima questão. Quem pode exercer atividade de empresário? Qualquer pessoa? Letra B. Quem estiver em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos? Letra C. Apenas os maiores de 21 anos com formação superior em administração de empresas? E D. Aqueles descritos expressamente em lei específica. Isso aqui é interessante, hein? Quem pode exercer atividade empresária? Mais uma vez, temos que nos socorrer ao nosso texto de lei, tá certo? Mais uma vez, a resposta correta aqui para essa questão é a letra B. Olha só, quem estiver em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Onde que eu encontro isso, Denis? Lá no artigo 972 do Código Civil. Podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Então a pessoa está no pleno gozo da capacidade civil, por exemplo, 18 anos, atingiu a maioridade, tem capacidade civil plena, ele pode exercer atividade empresária. E também se não for legalmente impedido, certo? Aí diversas legislações vão dizer quem são as pessoas impedidas, tá certo? De exercer a atividade empresária. Aqui nas nossas aulas teremos vídeos exclusivamente sobre essa questão de pessoas impedidas de exercer essa atividade, tá certo? E nós veremos aqui. Acompanhe os próximos vídeos que se você não sabe sobre isso, você vai aprender aqui comigo, tá bom? Interessante, né, meus amigos? Passando então para a próxima questão. Quem pode ser considerado empresário? Qualquer pessoa em todo e qualquer segmento que gere lucro? Todos, inclusive os que exercem atividade estritamente intelectual? Aqueles que exercem atividade intelectual, assim como os que circulam bens e serviços e as atividades rurais? Ou D,
aqueles que exercem profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Interessante. Se você prestou atenção na questão anterior, né, a respeito do conceito de empresário, você percebeu a alternativa correta aqui para a nossa questão. Exatamente o texto da lei, exatamente o que fala o 966. Considera-se empresário, certo? O 966. A alternativa correta, então, é a letra D. Tá? Vou trazer para vocês aqui, para vocês conferirem comigo. Letra D. Aqueles que exercem profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. E lembrando, teremos outros vídeos aqui no canal, vídeos explicando esse conceito de empresário, o que seria, né, atividade econômica organizada, né, circulação de bens ou de serviços, aprenderemos aqui, tá bom? Basta continuar acompanhando os nossos vídeos. Aqui, mais uma vez, trouxe, né, o artigo 966 do nosso Código Civil. Próxima questão, e só uma observação. Vemos aqui, né, o conceito de empresário está no Código Civil, tá bom? Próxima questão. Maria, empresária individual, teve sua interdição decretada pelo juiz a pedido de seu pai, José, em razão de causa permanente que a impede de exprimir sua vontade para os atos da vida civil. Sabendo-se que José, servidor público federal na ativa, foi nomeado curador de Maria, assinale a afirmativa correta. Letra A. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém, diante do impedimento de José para exercer a atividade de empresário, este nomeará, com a aprovação do juiz, um ou mais gerentes. B. A interdição de Maria por incapacidade traz como efeito imediato a extinção da empresa, cabendo a José, na condição de pai e curador, promover a liquidação do estabelecimento. C. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, antes exercida por ela enquanto capaz, devendo seu pai José, como curador e representante, assumir o exercício da empresa. D. Poderá ser concedida autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que Maria já possuía ao tempo da interdição, tanto os afetados quanto os estranhos ao acervo daquela. Interessante, pessoal, essa questãozinha aqui pra gente. Aqui fala realmente sobre, né, a capacidade para ter a empresa, né, para ser empresário. E menciona, né, no nosso exemplozinho, a Maria, ela é empresária individual, ela teve a interdição decretada pelo juiz, a pedido do pai dela, em razão de causa permanente, que impede de exprimir a sua vontade. Então, é um cenário delicado. As alternativas aqui trazem algumas questões para a gente que nós precisamos analisar com calma. Algumas alternativas falam, né, encerrar a empresa. Não, a gente precisa tentar ao máximo possível manter a atividade empresária, justamente porque ela visa a circulação de bens e serviços. Outras pessoas dependem daquela atividade empresária. Outras pessoas eles são fornecedores, são trabalhadores, são os credores. Poxa, calma lá. Vamos tentar manter essa atividade empresária, certo? Então aqui, nessa questãozinha, eu separei alguns artigos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Artigo 974 é o primeiro, olha só. Fala que o incapaz, né, por meio de representante ou assistido, ele pode continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz. Então, a atividade empresária, a intenção é a sua continuação, certo? Nos casos deste artigo, precederá autorização judicial, após exame das circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como a conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz. Então, tem que ser analisado realmente cada caso com a sua particularidade. Alguns casos, sim, é viável a continuação, né, daquela atividade empresária. Outros casos, talvez não seja. Isso o juiz vai analisar, ok? Esse 974 ele tem um parágrafo segundo. Veja aqui comigo. Não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía ao tempo da sucessão ou da interdição, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder autorização. Olha que interessante isso daqui. Isso menciona, esse parágrafo segundo com relação à nossa letra D, olha só.
Pode ser concedida autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria, porém ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que Maria já possuía ao tempo da interdição. Não ficam, né? Não ficam. Esse parágrafo segundo afasta isso. Então nós já vimos aqui, né, comentando umas duas alternativas a gente consegue afastar, certo? Outro artigo do Código Civil que eu queria comentar com vocês, que traz embasamento para essa resposta, é o artigo 975. Se o representante ou assistente do incapaz foi pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará com aprovação do juiz um ou mais gerentes. Olha que interessante. Aqui traz o gabarito para a gente da questão. Deixa eu voltar aqui na alternativa para a gente, né? É a letra A. Deixa eu compartilhar com vocês. É possível a concessão de autorização judicial para o prosseguimento da empresa de Maria. Porém, diante do impedimento de José para exercer atividade de empresário, este nomeará com a aprovação do juiz um ou mais gerentes. Por quê? Porque o José é funcionário público federal, ele é impedido de realizar atividade empresária. Olha que interessante essa nossa questãozinha aqui. E o que nós podemos, né, concluir com esse estudo aqui, com essas questões? Muitas questões aqui, né, questões de diversos concursos, são analisadas, respondidas, fundamentadas exatamente pelo texto da lei. Exatamente. Então, Denis, eu preciso decorar o Código Civil, decorar legislações. Não precisa decorar. Você precisa estudar, aprender ela, entender ela. Você não precisa decorar, saber o artigo de cor. Você precisa saber o que aquele artigo quer dizer. Pegar a essência daquele artigo, certo? Isso que você precisa. Porque estudando assim, fazendo leitura do artigo, fazendo resoluções de questões, você fixa o conteúdo que você aprendeu. Isso é muito importante. Por isso que eu resolvi trazer aqui para vocês essas alternativas, tá certo? Essas questões com gabarito e mostrando a fundamentação. Qual artigo do Código Civil aqui, por exemplo, fundamenta aquela resposta, certo? Eu aguardo você no próximo vídeo, eu espero que tenha sido proveitoso, hein? Grande abraço e até mais!